Olá, seja bem-vindo a mais um Neo Hypes, esse podcast que fala sobre mulheres no negócio e em tecnologia. E hoje temos a participação de 4 grandes mulheres que estão à frente de um grande banco do Brasil. E aqui elas conduzem uma área super importante nesse banco que fala sobre recuperação de créditos. E como não falar sobre resultado com gestão de pessoas? Bom, quero apresentar a vocês essas 4 grandes mulheres e que começo aqui com Karina, Gabriele, Eliane, aqui que a gente vai falar já que ela é nossa Eli de Cássia, que é nossa já íntima, a gente até falou aqui nos nossos bastidores, que eu falei assim, como que eu vou falar o teu apelido? Ela falou assim, não, tá tudo bem, então a partir de agora ela é a nossa Eli, e para eu não errar mais, Letícia. Certíssimo? Pronto. Sim, obrigada então, pelo convite, Ana. Sejam muito bem-vindas. Muito legal. Para a gente começar aqui, para vocês entenderem como foi a jornada dessas mulheres e um pouquinho da carreira delas nesse grande banco, eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho essa trajetória, né? Porque quando a gente está no lugar, todo mundo acha que é muito simples, mas não é não. Então, compartilha para a gente assim, um pouquinho dessa trajetória de vocês e qual é o desafio do momento. Vamos começar contigo. Bom, eu sou engenheira química de formação, sou casada, né, mãe de 2 filhos, o Gustavo e a Natália. Trabalho no mercado financeiro aí há mais de 20 anos, sempre em áreas de produtos ou segmentos, então já trabalhei muitos anos em cartões, conta corrente, seguros, crédito, microcrédito e agora na recuperação de crédito, né? E a vida é crédito, então. É. Seu sobrenome é crédito, é Letícia Crédito. Tenho bastante experiência com crédito e, enfim, acho que essa minha jornada aqui na área de recuperação de crédito, né, que já faz quase 1 ano e meio, tem sido bastante desafiadora, assim, porque é um mundo, né, que eu não tinha experiência, que eu nunca tinha vivido, mas tem sido, enfim, uma jornada de muito aprendizado e de muitos desafios, e tenho aqui, graças a Deus, no meu time aqui a Karina e a Gabi, que vem me ajudando aí nesse grande desafio. Muito bom. Agora, como eu disse para vocês, ela, a partir de agora é Eli, né? Fica super à vontade. Então tá joia. Antes de qualquer coisa, muito obrigada, né? Eu acho que estamos aqui, nós 4, lisonjeadas pelo convite. Muito obrigada mesmo. Uma pauta super relevante e super atual, né? Eu estou há 17 anos no Santander. Eu entrei como analista júnior. Sou casada, mãe de 2 filhos. Há 2 anos, Deus trouxe para minha vida mais uma filha, que agora em novembro vai completar 12 anos, a Gabi, que são os amores da minha vida, Raíssa, Matheus e Gabriela. E a minha trajetória aqui no Santander sempre foi dentro de recuperação de crédito. Sou apaixonada pelo tema, ou seja, tem bastante bagagem, né? Então, como eu disse, eu entrei como uma analista júnior, fui crescendo aqui dentro, hoje sou gerente, cuido de um grande time e que a gente aprende todos os dias juntos e que demonstra para mim que toda a minha jornada dentro de recuperações traz muitos insights do quanto que a gente aqui somos felizes fazendo o que a gente gosta, mas também nos desafiando todos os dias. Muito bom. Como eu contei para vocês, da Eli, e aqui a Gabriela também vai fazer Gabi, porque na verdade a gente também chama a Gabi o tempo inteiro assim, né? E Gabi, conta um pouquinho também da tua jornada pra gente. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar aqui, estou super feliz com esse convite. Bom, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, Maria e o Benjamin, Maria de 10, o Benjamin de 2. Estou no banco há 19 anos, entrei como estagiária, é uma carreira pautada em recuperação de crédito, então também é bastante bagagem em todo o processo de mudança da área. Passei por analista, passei pelo processo de especialista, e cheguei em liderança, algo que eu sempre gostei bastante, que acho que é o quanto que você se conecta com as pessoas, o quanto que você tem empatia. Então, um pouquinho da minha trajetória.
E eu contei para vocês que a gente tinha participação de 4 pessoas, mas eu preciso contar um segredo. A gente tem mais um junto com a Karina, porque a Karina está com uma participação especial. Conta pra gente, Ká. Ai, obrigada, Ana. Pois é, meu nome é Karina, trabalho na recuperação de créditos já há alguns anos também. Nos últimos 2 anos liderando pós-venda de atendimento. Recentemente descobri que estou grávida, com Teodoro agora aqui me acompanhando, completando 5 meses. Sou casada. Estou na liderança também há uns 2, 3 anos. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui para falar um pouco do quanto liderar, né, e com tecnologia vem ajudando tanto a liderar as pessoas quanto a transformar a vida do nosso cliente. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Muito bom. Bom, agora vamos pegar um pouquinho dessa experiência no mundo prático, né? Ele conta pra gente, diante de um grande time, o que você enxerga que é fundamental, além da nossa própria paixão daquilo que a gente faz, que todas vocês aqui contaram, né? Não só o tempo que vocês têm nessa jornada e também dentro da casa, do banco, mas o que é fundamental para você, no teu olhar, para manter esse time engajado, para que você possa atingir os teus resultados? Olha, Ana, eu acho que engajar é muito mais do que motivar. Uhum, Eu acho sem que é dúvida. criar conexão, dar sentido, direção e pertencimento. Eu acho que quando o funcionário ele sente que ele tem um espaço, ele sente que ele sabe para onde ele precisa ir e ele tem todos os porquês, porque ele consegue, com toda certeza, entregar muito além. Porque a técnica, ela é fundamental e é ela que traz e entrega todos os nossos resultados. Mas técnica aliada à conexão, a relacionamento, eu acho que ela vai além. Eu acho que ela leva o funcionário a entregar com paixão e entregar além, né? A gente trabalha aqui em recuperação dando sentido não só para o funcionário, para o cliente. Então, quando o funcionário ele sabe para onde ele precisa ir, ele reflete isso em todas as relações, seja interna, seja externa, e principalmente no seu próprio aprendizado, na sua capacidade de inovar, na sua capacidade de querer sempre fazer mais e fazer diferente. Então, para mim, o sentido, a conexão, o pertencimento e, culminando tudo isso, também o reconhecimento, eu acho que é o diferencial. Perfeito. Letícia, você contou um pouquinho da tua formação, né? E que é super exata, analítica, enfim. Mas quando a gente está diante de pessoas, essa matemática que é perfeita, ela não fica tão perfeita assim, né? Como foi quando você encarou o mundo da liderança, coexistir esses 2 mundos, né? Então, eu acho que a minha formação, né, e esse meu lado analítico, eles me ajudam no seguinte sentido, né, no tema da liderança. As meninas que me conhecem aqui no dia a dia sabem que eu sou uma pessoa muito profunda. Então, assim, eu acho que esse lado analítico ajuda o tema do time, a gente entender bem o diagnóstico, entender os números, ver onde estão as oportunidades, os desafios, para então conseguir traçar, né, um plano de ação, iniciativas, enfim, que tenham uma assertividade maior, né? Então, e o meu estilo de liderança é sempre, né, buscando. Eu tô longe de ter todas as respostas, né? Mas eu sou a pessoa que faço muitas perguntas, né? Eu sou muito curiosa, quero entender, quero conhecer para garantir que a gente está traçando, né, o plano que seja mais bem sucedido. E estimulo, né, as pessoas a serem propositivas, a proporem, porque elas vão saber, né, qual que é a melhor solução, qual que é o melhor caminho. E o meu papel está muito mais em dar o direcionamento estratégico, né, tirar os entraves necessários para que a gente consiga aí atingir os resultados. Perfeito. Você sabe que fizeram aqui uma reflexão para, né, nesse exercício aqui do nosso bate-papo para entender, né? E aí, quando eu estava lendo aqui, eu falei assim, nossa, essa aqui é uma resposta de milhões, né? E aqui,
para todas vocês. Olhando o cenário de gestão, se você tivesse entre essas 3 opções, vocês têm direito a uma delas, hein? Veja bem essa escolha. Para a gestão de pessoas, experiência, metodologia e técnica ou relacionamento? O que vocês não abririam mão? Cada uma pode escolher uma opção, hein? E não pode juntar tudo depois, para dar só uma. Posso falar? Não, pode falar, Gabi. Na verdade, assim, como você bem colocou, tudo isso é importante, né? Sem Acho dúvida. que dentro dos pilares. Mas eu acho que é a questão do relacionamento, porque acho que no fim tudo parte das pessoas, né? Eu acho que é o quanto a gente conecta, todo o restante ele pode ser adquirido. Mas agora o quanto que a pessoa tá com você, o quanto tem propósito, né? Liderança, relacionamento tem a ver com propósito. E quando as pessoas acreditam nisso, eu faço até o link com o que ele comentou, né? Tem a ver com senso de pertencimento. As pessoas sentem sentido em tudo aquilo que ela está fazendo, né? Tem a ver com direcionamento. Então, todo o restante, ele passa a ser consequência. Então, ele vem como segundo e terceiro plano. Exatamente. Então, acho que a questão do relacionamento, dentre elas, eu acho que ela se destaca porque, no fim, são pessoas quem geram resultados. Se são pessoas felizes, todo o restante ele vai acontecer. Técnicas e experiência, eu acho que são fundamentais, né? Eu acho que é ele que sustenta toda a nossa entrega. Mas a conexão que o líder cria com o time é o diferencial, é o que move, eu acho que é o que leva o a mais. E a gente vive num mundo, a recuperação é mudança a cada 5 minutos, né? A cada momento a gente tem que olhar para onde a gente está indo e, se necessário, corrigir as rotas, incrementar pegar um insight, desse insight gerar uma ação humana para que a gente mude tudo. Então, se você não tem uma conexão com o time, fica muito mais difícil o resultado vir, não move. Eu também concordo 100% aqui, que Eu acho o que- relacionamento, porque você precisa, né, para ter resultados, como a Gabi bem falou, a gente precisa ter pessoas engajadas e as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, você precisa conhecer o time, você precisa garantir que você tem os perfis necessários para aqueles desafios, que as pessoas estejam motivadas, né? Que, enfim, elas se sintam donas e que com isso você vai extrair o melhor resultado. E aí, resumindo bem, né, acho que é conexão e propósito, né? Então, o relacionamento, ele gera conexão e propósito na vida das pessoas. Bom, ficou resposta unânime, relacionamento aqui, né? E aí, tudo que vem depois disso se adquire. Né? Exatamente. gente. Isso aí. Gabi, conta aqui. Você começou estagiária no banco, né? E isso até, né, quem é jovem que está assistindo a gente é muito legal, né? Porque se fala muito sobre o jovem hoje que está entrando no mercado, né, de trabalho, sobre a perspectiva de carreira, né, e como construir isso. E quando a gente conta essas histórias, né, é rico para eles terem esse aprendizado, né? A gente falou aqui dos nossos filhos, acabei nem falando da Ana Beatriz e do Marcelo, né? Se eles assistirem, eles vão falar, enfim, estão aqui, meus amores. Conta o que você, nessa jornada, viu de dificuldade, e eu acho que o mais legal é o que você fez para superar isso. Na verdade, assim, Ana, não foi um processo fácil, né? Acho que, inclusive falando da geração de hoje, né? Fazendo uma correlação, sou uma pessoa, assim, sempre muito autorreflexiva, né? E eu fico sempre olhando para trás para poder me impulsionar sempre para frente. Não foi um processo fácil, mas eu sempre fui muito inquieta. Então, no sentido, quando eu comecei como estagiária, então era um desejo de crescer, de sempre me autossuperar, ainda sem tanta maturidade, mas sempre buscando a evolução. Então, foram muitos caminhos, foram muitas mudanças. Eu acho que a mudança de fase de uma para outra, eu acho que foi o maior desafio, né? Mas eu sempre procurei encontrar dentro de mim e sempre saber de que era isso que me preparava para o próximo passo. Então, era o quanto que eu tinha que ser curiosa. Eu acho que a questão da atitude, desde muito cedo, fez a diferença, apesar de todas as dificuldades, né? Entrar no ambiente bancário era um sonho, assim, era algo muito diferente, né? Eu vim de uma família de comerciante, eu tenho atendimento na veia desde sempre, mas sempre quis algo mais. Então, quando eu me formei, quando eu fui buscar uma oportunidade, a questão da atitude sempre fez muita diferença. Então, isso me ajudou a superar as dificuldades. E eu sempre enxerguei que o próximo passo, essas dificuldades me impulsionavam.
porque eu falo muito isso hoje para o meu time, inclusive, que são as lições aprendidas. É assim que a gente vai evoluindo, que a gente vai superando, né? E a gente não pode desistir. Eu acho que a questão, assim, da persistência te ajuda muito, inclusive na questão da resiliência. Acho que é uma das coisas que sempre quando eu vou olhar para a minha história, eu sempre lembro da resiliência. Então, assim, é o quanto que a gente olha as coisas como uma oportunidade. Eu gosto muito da teoria do copo meio cheio. Então, por mais que às vezes tudo pode estar um caos, eu acho que vai muito da perspectiva na qual você olha. Então, acho que para quem tá assistindo a gente, para quem está nesse período de estágio, acho que a gente não pode ser imediatista. E a gente tem que olhar realmente sempre com um olhar de oportunidade e de lições aprendidas. Você Sobre precisa ter um passo depois do outro, né? Exatamente. Não tem como. E tudo com planejamento, né? Porque no fim, quando a gente é propositivo, quando a gente é intencional, é de fato quando as coisas vão acontecendo. Né? Durante um tempo, às vezes a gente não consegue ter essa visão, mas por isso que é muito importante, né? A gente ter pessoas ao nosso redor. Acredito muito, né? Que são as pessoas que a gente convive que de fato elevam o nosso nível. E tudo isso faz diferença. E a gente... aqui, depois que a gente passou um pouquinho de tempo, não vou falar que, né, que a gente poupar, né, essa questão da idade aqui, mas quando a gente olha um pouquinho, né, quem está chegando, a gente consegue claramente entender a diferença de atitude, né? Com certeza. Quando você fala a palavra atitude, a gente fala assim, a gente consegue aprovar ou reprovar um candidato pela atitude, claramente na conversa ali, na entrevista, é muito forte essa palavra. E esse comportamento, né? Sem dúvida. E eu acho legal, Ana, comentar que eu sempre tento fazer uma reflexão acho que da nossa história, né, do dia a dia. E uma coisa que eu acho que faz diferença e que fez diferença na minha carreira foi ter disciplina e coragem. E disciplina, desde que a gente se conhece como gente, a gente precisa ter. Né? Acordar cedo para ir para a escola, ter coragem e disciplina para estudar, para ser um bom aluno, para ser o destaque da sala. Então, quando a gente encara isso também, o que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, para o nosso trabalho, é uma receita simples, né? Não precisa estudar em Harvard, né, para você conseguir chegar no seu objetivo. E isso sempre foi uma marca sua? Sempre. Eu sempre me preparei para as provas, né? E eu sempre procuro me preparar para os desafios do ano, né? Então, é uma forma de eu me organizar e até conseguir atingir os objetivos e os desafios. Você sabe que a questão de disciplina talvez seja um dos maiores gaps hoje em dia entre grande parte dos profissionais. Então, fica a dica, quem quiser uma mentoria, Karina, @ e que isso diferencia também profissionais, né? Porque não ter disciplina não tem cadência. Não tem constância, né? E não ter constância não tem entrega, então... E para o nosso negócio, a constância é essencial, né? Você se Para mantém todos, né? Vamos aqui, né? Não é só para banco, gente. Vamos aqui, só, né? Cai um papel aqui, não só para banco. Eu acho que para todos, né? Tudo. Todo Pra mundo vida, todo né? mundo é movido por Sim. qualquer resultado, né? Na tua vida particular, no trabalho, enfim, qualquer um. Muito bom, @ depois a gente dá a Karina, né? Muito bom. Se a gente for olhar na trajetória de vocês, assim, e como a gente falou muito, né, sobre o podcast, né, o Neo Hype Sis, ele fala sobre a questão das mulheres entrando nesse mercado de tecnologia e olhando a nossa trajetória. Vocês lembram de algum homem na jornada de vocês que falou, esse cara que fez a diferença, mudou, em algum momento da minha carreira ele fez um upgrade, ou ele me deu uma dica que me pinçou ali. Vocês lembram desse personagem? Super. Claramente. Quem? Assim. Pode? Você pode não bom. falar nomes, porque a bom. gente não precisa dar um @, mas você pode contar a história. Ou reconhecer, homenagear. Uma coisa que a gente aprende, assim, no decorrer do tempo, acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer desde sempre, mas é a questão da gratidão, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Então, você dá valor às pessoas que passam, e a liderança tem muito disso, né? Tem a gratidão, tem a empatia, inclusive para você poder repassar, né? E eu tenho um episódio, assim, da minha carreira, quando eu tive uma liderança que, de fato, foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Não foi fácil, né? Foi super difícil,
Mas o que mais me chama a atenção quando eu lembro desse episódio é o quanto que essa pessoa olhou nos meus olhos e acreditou no meu potencial. Eu acho que isso faz a diferença. Quando a pessoa acredita em você de forma genuína, que é o que a gente estava comentando, de forma verdadeira, e te dá espaço também te ajuda, porque assim, te dar espaço, gerar oportunidades também tem a ver com conversas mais duras. Sim. E Verdadeiras, né? Exatamente. E quando eu lembro desse episódio, que foi esse divisor para mim, eu lembro das minhas primeiras conversas mais duras, não foi fácil, mas no fim foi o que me Quantos preparou. anos você tinha? Isso tem mais ou menos uns 5 anos. Ah, é recente? É recente. Olha. Quando eu olho um pouco para trás, assim, eu vejo assim a minha carreira, os últimos 6 anos, assim, foi realmente uma ascensão no sentido de pessoas, de impulsionar, de aprendizado, onde você sente, assim, todo o direcionamento. Me sinto privilegiada, assim, que nos últimos anos, considerando, acho que dos 7 anos, assim, para cá, foi uma escadinha de pessoas ali que realmente me sinto presenteada por terem passado na minha carreira. E, no fim, essa liderança, né, masculina foi quem me ajudou em muitos aspectos, inclusive a me preparar para os próximos passos. Então, eu sou super grata. Então, acho que isso tem que existir na nossa vida. A gratidão chama gratidão. Acho que você reconhecer isso nas pessoas, justamente por ninguém fazer nada sozinho, acho que é importante. Muito legal. Eu tive a sorte de encontrar homens, grandes líderes aqui ao longo dos meus 17 anos no Santander, que primeiro me fizeram acreditar que tinha espaço, porque quando a gente olha um pouquinho para trás, não era tão comum ver mulheres em cargos tão alto dentro do setor financeiro. Aqui no Santander isso já mudou. A gente tem muito líderes mulheres, né? Tem até um programa sobre isso. Mas eu tive esse prazer, esse privilégio de encontrar grandes líderes que entenderam que a diversidade de gênero não é uma concorrência. A diversidade de gênero é uma estratégia. A mulher ela tem um tom mais emocional para lidar e o homem é o mais racional. Eu acho que quando a gente fecha uma parceria, eu acho que tudo converge para aquilo que a gente precisa, que é o resultado. Então, foram grandes líderes, assim, que eu tenho prazer. Sempre que acontece alguma coisa na minha carreira, eu, inclusive, faço questão de compartilhar com eles, que é o que a Gabi falou, né? Eu acho que a gratidão é tudo. E se a gente não tivesse essas pessoas passando, eu olhando para trás, não sei se hoje eu estaria sentada aqui nesse banco que eu estou. Então, sim, existe grandes líderes que movem carreiras femininas. Muito legal. Sim, eu tenho uma situação assim bem específica que eu vou compartilhar, né? Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, ela hoje tem 15 anos, né? E eu trabalhava na área de cartões e eu tinha 2 lideranças femininas que tinham escolhido não ter filhos, né? E eu estava muito apreensiva do tema de contar que eu estava grávida, né? No tema da licença maternidade, o banco tinha acabado de aderir à licença opcional de 6 meses, enfim. Eu estava bastante apreensiva e eu lembro que o diretor, na época, né, me acolheu super bem, assim, com o tema da gravidez. Inclusive, um dos maiores ensinamentos que ele falou para mim assim, você vai conhecer o maior amor do mundo, né? Que é verdade, vocês. A Karina está conhecendo agora. E ele, enfim, me deu total apoio e total confiança de que, putz, você vai conseguir, você vai ser mãe, você vai ser uma boa profissional, né? E ele me deu um apoio, assim, numa época que eu estava, enfim, muito apreensiva. E, enfim, e no fim deu tudo certo, né? Muito legal. Então, eu acho que a gente, até fazendo um gancho assim, né? Muitas vezes as mulheres ficam preocupadas, que acham que a maternidade pode atrapalhar a carreira, né? E eu já tenho uma outra perspectiva, né? Eu acho que, assim, respeitando, né? Cada um faz as suas escolhas, mas eu acho que, assim, a maternidade traz maturidade, né? Traz mais empatia. Você consegue fazer a melhor gestão do tempo, te dá mais habilidades de liderança. Então, eu acho que, enfim, mesmo no tema profissional, acho que só soma.
Nossa, Lê, que história inspiradora, me fez lembrar quando eu ainda era analista júnior, há 15 anos. Eu estava grávida do Matheus, eu estava de 7 meses, e o banco estava passando por uma transformação. Eu entrei, né? Eu fui contratada pelo Banco Real, e estava bem no momento, na minha gravidez, a gente estava bem no momento da fusão. E aí as pessoas sendo direcionadas para outros cargos, para outras áreas, porque a nossa área ela ia ser terceirizada. E eu fiquei extremamente angustiada com aquilo. E agora? Eu vou sair de licença maternidade daqui a pouco. Para onde eu vou voltar? Será que vai ter espaço para mim? E aí teve um gerente que ele teve uma sensibilidade que eu carrego isso para sempre. Ele viu a minha preocupação no momento do anúncio geral. Ele me chamou de canto. Ele pegou na minha mão e ele falou: Eli, eu imagino o que esteja passando na sua cabeça agora, mas você vai lá, vai cuidar do seu bebê, desse momento tão importante, é um dom lindo ser mãe, vai lá, curta intensamente. E daqui 6 meses, quando você voltar, eu vou estar aqui nesse mesmo lugar te esperando. Ah, que delícia. Isso mudou totalmente a minha vida e foi real. Passou e 15 anos depois, cá estou. Então, gratidão para esse grande líder. Ouvindo todas as meninas comentando aqui, eu até parei para refletir vários nomes fortes, né? Vem na minha lembrança. E acho que no final eu sou muito abençoada, porque tive grandes líderes, tanto masculino quanto feminino, que sempre me motivaram, me impulsionaram a fazer diferente, a transformar, identificaram em mim o meu talento, e impulsionaram o meu talento. Então, eu sou, assim, muito privilegiada. Quando a gente vai contando as histórias, vai fazendo um flashback, né? E a gente vai relembrando até o momento, né? A gente quase revive isso. É quase igual música, né? Você ouve a música, você volta naquele momento. Você volta. E quando você estava contando a tua história, Letícia, eu estava pensando, acho que a nossa geração, de uma certa forma, é uma geração que a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente consegue ser mãe, consegue ser uma profissional de sucesso, consegue ser mulher, né? É essa geração que está mostrando que é possível conciliar tudo isso, né? Nas outras tinha uma falsa ideia de que opta, né? Ou você é uma coisa ou você é outra coisa, né? Então tem um desbravar essas habilidades e que é super possível tudo isso, tudo junto, né? A gente não precisa abrir mão de nada. Você enxerga que a questão da tecnologia mudou a forma de relacionamento entre clientes, time, mercado, nas relações de uma forma geral? Com certeza, eu acho que a tecnologia ela mudou tudo. O que eu acredito é que ela não substitui as relações, né? Eu acho que a tecnologia ela traz um olhar mais especialista para o nosso negócio. Então, hoje eu consigo, tendo uma plataforma integrada, eu consigo saber em tempo real tudo que está acontecendo nas nossas operações. Qual é a dor do cliente? Qual é o momento de vida desse cliente, o que ele precisa para que ele consiga se reorganizar, mas a minha relação com ele, eu acho que ela traz uma situação, que eu preciso a cada vez mais estar conectada com ele. Uhum. E eu me conecto com o meu cliente através do quê? Gerando propósito dentro do time. Então, se o time tem o propósito, se o time sabe o que ele precisa, com toda certeza, todas as relações elas vão melhorar. Então, a tecnologia, eu acho que ela veio para somar. Uhum. Eu consigo hoje, através de speech, de dados, criar novas estratégias para chegar no cliente, mas eu não posso esquecer que por trás eu tenho pessoas, eu tenho humanos que eu preciso criar essa conexão, essa boa relação para que o propósito
aconteça, né? Porque todos os dados, a tecnologia, ela traz para nós o quê? E quem responde o porquê ainda são as pessoas. Sempre. Porque a nossa relação é Exato. com pessoas. No, Vou pegar no final, a tecnologia veio para simplificar a vida das pessoas. Se for diferente disso, tem algo errado. Volta Volta o e script, refaz, volta o recalcula. script. Pegando um pouquinho o gancho, né, da questão de tecnologia como estratégia, e eu acho que faz total sentido. Conta pra gente, Letícia, se você teve algum caso onde você introduziu a questão da tecnologia para mudar algum ponteiro de negócio. Eu acho que um case de muito sucesso foi quando eu trabalhava no Prospera, que é a nossa operação de microcrédito. O Santander é o player privado com a maior operação de microcrédito no país, né? O que é o microcrédito, só para dar um contexto aqui? É capital de giro que a gente dá para pequenos empreendedores, com muito foco no norte e no nordeste do país, a maioria deles não formalizados, né? Então, a forma de dar esse crédito, ela tem toda uma metodologia e é através de um time comercial, né? Que tem agentes de crédito que atendem os clientes nos negócios deles, né? Então, tem toda uma metodologia do agente lá fazer uma avaliação socioeconômica. É bem de ponta, assim, bem no ponta a ponta, assim. Isso, de fazer uma avaliação socioeconômica do negócio, entender o quanto de capital de giro que faz sentido eu emprestar para aquele microempreendedor, em uma parcela que ele consiga pagar, e tem uma metodologia também que usa um aval solidário, então enfim, eu empresto para microempreendedores, mas eles pagam juntos uma única parcela, né? E esse processo, né, ele era todo manual, no papel, então, assim, os agentes iam com os papéis, fazerem as propostas de crédito, aí voltavam para as agências, digitavam todas as propostas no sistema. Isso que ano? Só para a gente ter uma referência. Isso faz uns 5 anos, acho. Nossa, a gente acha que, né, lá em 1900 e 2020. Enfim, isso, por aí, 2020 para 2021. Então, a gente fez toda a digitalização dessa operação, né? Legal. Então, assim, os agentes, né? E muitas vezes eles saíam de casa, né? De moto, enfim, porque são localidades muito no Mais interior do remotas, Nordeste. E às vezes perdiam todos os papéis, as propostas, enfim, as assinaturas. Era uma loucura fora, né? Então, assim, a gente fez a digitalização dessa operação. Hoje eles têm um tablet, eles fazem toda a proposta digital. O cliente já... imediata, o cliente já assina, a gente já consulta online os limites, já aprova, e se o cliente, a gente abre a conta do cliente ali na hora também, né? E se, enfim, né, todo mundo finalizar ali o processo, ele já recebe o crédito em até 2 horas. Então, isso realmente mudou o ponteiro da nossa operação. A gente cresceu, assim, de 20% a 30% em toda a produção. Aí fez jus ao título, prosperou. Prosperou, exato. Aí deu certo. E além Muito disso, legal. a gente também criou um canal digital pro cliente, porque antes ele só tinha ali o contato do agente de crédito. Então, a gente começou a abrir conta desses clientes dentro do aplicativo hoje do Santander. Fez uma inclusão também digital deles. Digital, e hoje a gente tem, né, ele consegue consultar o crédito, as parcelas, enfim. E o Brasil, são vários Brasis, Sim, né? sim. É muito... A gente conta algumas histórias, assim, e a gente acha que não é no Brasil, né? E existem São Paulo, Rio, e um outro universo que a gente precisa olhar, né? E precisa chegar a serviço ali também. Muito legal, muito legal. Só fazendo um complemento rápido, Claro. eu acho que é super interessante esse tema da tecnologia, né? Eu acho que, assim, além de ser uma facilidade, né, como a Karina comentou, a tecnologia, eu acho que ela veio justamente para poder ajudar e a gente conseguir concentrar esforços, de fato, onde a gente precisa, né? Então, e as pessoas estão ali para isso. Eu pensando assim, por exemplo, hoje o responsável por uma operação de experiência do cliente, na qual a gente precisa ali ter todo o cuidado, a dor dele, né? Quais são as satisfações e insatisfações para que a gente consiga trabalhar. Tem muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido, mas eu preciso de pessoas, como todo mundo precisa. Então, a gente consegue dispensar energia para onde a gente, de fato, vai evoluir no nosso negócio. Então, acho que isso é super importante, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tecnologia para dar visibilidade
e presença, relacionamento para fazer sentido, né? Eu acho que esse equilíbrio é super importante. E às vezes nem é grandes transformações digitais, né? Eu acho que também é olhar o detalhe. Estava lendo uma Sim. matéria recentemente que a mudança da cor do botão fez trouxe grandes resultados. E aqui no pós-venda, né, o ano passado a gente teve uma oportunidade de entender o cliente, porque que ele ligava tantas vezes para solicitar um boleto. E aí a gente, navegando na jornada dele, viu que era uma oportunidade de mudar o título do arquivo que ele recebia. Então, isso é uma mudança, né? É uma transformação, né, pequena, mas que fez total diferença para o cliente fazer a leitura do que ele estava recebendo e reduzir no final volume de ligações, que o cliente não, que ele tenha acesso, né, ao boleto de uma forma simples. É o Então, famoso nem baixo sempre. esforço e alto impacto, É, né? às vezes o básico bem feito É também isso. funciona. Com certeza. A questão é o que de fato faz com que o seu cliente não tenha atrito, né? Então, porque a questão da chamada, do atendimento e tudo mais é porque ele já teve uma experiência para gerar aquilo, né? O que é que está acontecendo? Porque existe um serviço sendo disponibilizado, né? Por que ele não consegue chegar ali, né? Se autosservir, né? Exatamente. Então, é a parte de ouvir, de entender o porquê, o time se aprofundar. Então, a receita, né, a mistura de tudo isso, a gente consegue transformar no simples. A gente tem um case de uma operação de serviço essencial e a narrativa da URA falava sobre você quer a sua fatura? E aí fez lá um estudo que quando mudou para conta, a palavra conta mudou completamente a demanda de atendimento. Porque as pessoas entendem a palavra conta e não fatura. E é sobre isso que a gente fala. Exato. E a tecnologia, quando a gente usa a nosso favor, né, porque tudo você tem que saber usar, é faz a tudo. gente se antecipar. Potencializa. No fim, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter essa visão preditiva. Exato. Né? A gente não pode esperar as coisas acontecerem, a gente não tem nem tempo para isso. Seja em qualquer mercado de trabalho e principalmente o que o banco espera da gente hoje. Né? O banco / cliente. Isso. Né? O que as pessoas hoje estão esperando. Né? Exatamente. Eu acho maravilhoso esse tema. A gente vai Ficaria fazer horas outro aqui. podcast aqui, né? Podcast 2. Mulheres e o preditivo. Fica aí. Gabi, conta pra gente, você falou, né, dos teus 2 filhos. Conta um caminho que você achou para poder conciliar isso, porque hoje eles já são grandes, né? E Uma tem, vai fazer 11 e uma é um bebê ainda, vai outro fazer tem 3, 3. né? Isso. Bom, E durante... já é uma ginástica, né? Porque são fases. É uma loucura, essa é a palavra. Eu falo assim, eu brinco com a minha família, a minha é maternidade real. Então, assim, eu vou falar tudo de bom que é, na verdade, o quão transformador é, mas também a nossa realidade, que é uma loucura. Durante muito tempo, Ana, eu busquei o equilíbrio, né? Então, essa coisa da carreira, da vida pessoal, da Gabi como mulher, mas no fim, tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos, e principalmente com a chegada do meu último filho, do quanto que a gente amadurece, do quanto que a gente potencializa tudo aquilo que a gente tem dentro de nós e o autoconhecimento, eu vi que não era o equilíbrio. Na verdade, eu acredito muito, e eu leio bastante sobre isso, é sobre a equalização. Quando a gente aprende a equalizar, a gente, de novo, vai dispensando energia em dados momentos da vida para determinados assuntos, isso faz muito mais sentido. Isso me ajudou a me cobrar muito menos, porque eu ficava tentando equilibrar, né, a minha rotina do trabalho, os meus horários, com a atenção com os meus filhos, né? E isso não dava certo, isso não gerava aquela autorrealização. E eu sofri muito durante muito tempo. Sem dizer autocobrança, Exatamente. né, Gabi? Então, assim, a minha segunda gestação foi uma lição de vida para mim. E é o que eu tenho aplicado muito sobre equalizar. Então, se eu estou no momento da minha carreira, que eu realmente preciso dar um esforço a mais, eu faço isso, claro que sem deixar, mas eu sei que aquilo é por um momento. Sim. E claro que, assim, tudo isso só é possível, eu que sou casada, tenho o meu marido ali como meu parceiro, a gente está ali o Tem tempo uma rede inteiro. de apoio Exatamente, ali, uma é rede isso. de apoio, que eu acho que isso é Sim. super importante, que possibilitam que eu faça isso. Então, quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai enxergando o nosso potencial pessoal, profissional,
tudo isso faz diferença. Entender o lugar que as coisas têm, né? Porque tem o Exato. lugar do pai, de ser rede de apoio, né? Exato. E, assim, né? E Você tem vai ver, momentos vai da- nascer uma mãe, vai nascer uma culpa ali, viu, Tem querida? momentos, tem momentos da vida pessoal e eu passei por isso no ano passado, por exemplo, teve dado um momento que eu precisei me dedicar mais à minha vida pessoal Sim. do que à minha vida profissional. Faz parte do show. Exatamente. É. Isso ajuda a gente a se impulsionar. Então, para mim, acho que o segredo não é o equilíbrio, eu acredito na equalização. Porque a vida é desequilibrada. Exatamente. E a gente tem que, já que a gente faz gestão A de gente não tanta precisa dar coisa, né? conta de tudo É ao isso. mesmo tempo. A gente tem que fazer algumas Exato. A gente São tem os que- esforços que a gente tem que tem que gerar fazer naquele algumas momento, escolhas. naquela fase da vida que a gente está, né? É igual a nossa gestão no dia a dia. Exatamente. É o mesmo modelo. Cá, você já tá sentindo mudar alguma coisa Ah, em ti? Além, né, do corpinho, que muda bastante, mas depois É volta, fica tudo. tranquilo. É tudo. Acho que desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, todos os dias tem uma novidade acontecendo, mas o que eu vejo assim de mudança é o olhar do tempo, assim. Desde o momento que eu descobri, eu acho que o que eu dou mais valor hoje é por tempo, porque a gente passa tudo muito rápido. E aí, eu estava conversando nessa semana, a gente teve uma agenda da liderança, e agora eu dou foco de fato no que é prioridade, porque temos aí, né, mais 6 meses pela frente e muita coisa para acontecer, então, para dar certo, tanto eu me organizar, muita coisa para acontecer, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional, é olhar o essencial. Muito legal. Muito bom. A gente está chegando à nossa reta final aqui. Ai, que É, pena. eu falei pra vocês, Parte quando 2, parte 2. a gente começa assim, meio tenso, não sei o quê, mas aí chega no final, aí a gente, quero falar mais, quero falar mais. É bem Assim. isso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês falariam para outras mulheres que querem movimentar, né? E aqui, inicialmente, a gente poderia falar só de resultado, mas o papel da liderança é mover, né? Mover pessoas. Então, não vamos só pensar em resultados, né? Mas, de uma certa forma, no papel da liderança, mobilizar. Né? Qual seria a dica de vocês? E aí, gente, fiquem livres aqui. Karina, Letícia, Gabi. Qual é o primeiro insight que surgiu? Olha, eu acho que o meu conselho é não abra mão de ser você. Eu acho que isso é de extrema importância. Criar relações genuínas, conexões, estudar muito. Eu acho que as meninas comentaram, né, o quanto que você precisa ser constante e estudar e aprender no nosso, eu acho que não só no nosso mercado, né, não só no setor financeiro, mas eu acho que em todos os setores, principalmente quando envolve tecnologia. Hoje é lançada uma tecnologia, amanhã ela já está obsoleta. Então, estudar, aprender, faz total diferença. E acho que a gente cresceu ouvindo falar que a mulher, para ela chegar muito mais longe, ela tinha que deixar o emocional de lado, né? Ser mais racional. E eu não acredito nisso. Eu acho que quando você cria um equilíbrio entre razão e emoção, eu acho que você consegue compreender muito melhor o ambiente que você está inserido, consegue compreender o time, consegue compreender melhor toda a necessidade do cliente. Então, eu acho que você não pode abrir mão de quem você é antes de qualquer coisa. E o restante, basta você querer. Basta você ter paixão, né? Porque o nosso negócio tem que ser apaixonada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu respiro recuperação de crédito. Eu respiro experiência do cliente, né? Então, eu acho que esses são os principais conselhos que eu posso deixar para essas líderes que estão chegando aí, que estão vindo, que estão se formando. Não desistam, é maravilhoso. É uma energia diária que nos leva sempre adiante. É isso aí. Eu diria assim que seja protagonista, né, da sua carreira, não peça, né, não peça licença, vai com medo mesmo, mas vai. Adoro essa frase. Então, assim, né, ser protagonista,
enfim, né? Então, nunca achar que você não pode, nunca, né? Eu até fazendo uma reflexão, né? Eu durante muito tempo, né? Durante muito tempo, como eu nunca acreditei que tinham oportunidades distintas para homens e mulheres, muitas vezes eu nem me dava conta, assim, né? De algumas existia. pessoas me interrompendo na reunião, às vezes fazendo pergunta para o meu chefe, sendo que eu que estava apresentando. Então, eu sempre coloquei as minhas ideias, defendi, sempre me posicionei, né? Então, isso eu acho que me ajudou. Então, assim, não tenham medo, não, né? Hoje a gente já tem muito mais consciência dos vieses, né? Não é nada pessoal, né? Às vezes são coisas culturais que a gente precisa ir quebrando ao longo do tempo. Então, eu falaria isso. E eu diria assim, peça ajuda, né? Você não tá sozinha. Sim. Então, tanto do ponto de vista, né, como a Gabi comentou, rede de apoio, mas uma coisa que eu, né, sempre incentivo é a gente trabalha em time, né? A gente trabalha, né? Juntos somos mais fortes. É um elo, né? Então, assim, né, tenha, assim, né? Se relacione, né? Tenha, né? Peça ajuda, construa né, os relacionamentos, as parcerias, o time, né? Ter todo mundo ali né, junto, engajado no mesmo propósito, porque um dia aconteceu alguma coisa, o outro vai ajudar, né? Enfim, às vezes também, quando você soma as competências, né? Você tem um resultado ali muito melhor, né? Então, acho que são os 2 pontos aí que eu Eu que eu costumo falar que falaria. precisa ter coragem. Coragem para você acreditar em si, coragem para você procurar dar o próximo passo, coragem, às vezes, para até assumir com humildade que você não conhece, que você não tem aquele conhecimento. E é isso. Acho que a palavra para fechar aqui é tenha coragem para ser quem você é e para buscar os seus sonhos e realizar os seus sonhos, né? Bom, o que eu daria como dica é encontre o seu propósito. Quando você encontra o seu propósito, quando você tem atitude, quando você persiste, quando você se prepara, porque a vida ela é cheia de oportunidades, mas não dá tempo de você se preparar quando ela aconteceu, e seja resiliente. Isso, sem dúvidas, te prepara emocionalmente, racionalmente para o que vem pela frente. Isso te ajuda no seu planejamento. Não deixa de acreditar. Não deixa de acreditar em você, não deixa de acreditar no seu propósito. Propósito com atitude, de fato, move as pessoas. Aqui tem um compilado, assim, muito rico. E vocês foram falando, é natural que vem vários flashbacks da nossa própria carreira, assim. Quando você falou assim, né, eu fui tocando na minha carreira sem ter clareza exata de algumas coisas que aconteciam. E isso, eu acho que às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Exato, Que a gente vai passando por situações e quando a gente fala assim, nossa, você está aqui hoje, naquela situação tal coisa acontecia. E isso é bom, porque talvez se a gente tomasse consciência naquela época, poderia congelar. Mas também, hoje, né, se a gente tiver uma musculatura ou conhecimento, qual é o posicionamento que a gente pode ter numa situação como essa, quais são os caminhos de tratamento disso, também tratam esses vieses, né? Então, esse sentido de pedir ajuda na orientação, numa situação nova, como é que eu posso me posicionar para que isso também não aconteça mais, né? Até não tomar conhecimento disso, eu não sabia quais seriam os caminhos de solução para isso. Então, acho muito rico a gente entendendo quais são os vieses e como tratar eles, porque às vezes também não é na hora que a gente vai tratar, né? Mas precisam ser tratados. E que também não é uma questão, muitas vezes, pessoal, né? Não é sobre a gente, é sobre uma condição que tá posta. E que isso, quando a gente souber tratar mais, deixa a gente ainda mais longe, né? E que não é uma questão de ser homem ou mulher, porque isso também acontece, né, com os homens, a gente vê isso acontecendo, mas sim de um posicionamento profissional numa condição que não foi legal, né? Independente do gênero, né? E ter coragem é agir com o coração, né? E a gente precisa disso. Ter essa condição de entender qual é o nosso lugar e se movimentar para aquilo. Então, assim, eu
tenho certeza aqui que a gente fez uma contribuição para as pessoas. E a gente é um ser humano, né, inteiro, então emocional e racional faz parte da integridade. Então, ninguém pode ser metade de nada. Quero agradecer a cada uma de vocês. Foi um Obrigada, prazer estar aqui. obrigada. Obrigada. Muito obrigada. bacana. Muito obrigada obrigada. pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais. Até.